Olá, você está no AgroMais, o canal dedicado 24 horas ao agronegócio. Começa agora o AgroMais Entrevista. Você viu na semana passada que a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, disse na Comissão de Agricultura do Senado Federal que os preços das commodities, principalmente soja e milho, estão elevados e devem permanecer em patamar alto. Para falar sobre este assunto e nos ajudar a entender por que isso está acontecendo, nós convidamos o professor e consultor em agronegócio, Carlos Cogo, que está aqui conosco. Professor, muito obrigado pela gentileza de participar do nosso programa. Eu agradeço o espaço e dou as minhas saudações a todos que estão nos assistindo. É um prazer enorme mesmo receber o senhor aqui. A gente queria entender, professor, por que, de fato, esse processo está acontecendo. Por que os preços dessas commodities, principalmente a soja e o milho, vão permanecer tão elevados como prevê a ministra Tereza Cristina? Perfeito, ótima pergunta. Primeira coisa a destacar, eu acho que isso é muito importante, principalmente para o nosso telespectador aqui no Brasil, é que nós não estamos passando por uma inflação de alimentos no Brasil, nós estamos passando por uma inflação de alimentos em nível global. Ela ocorre hoje no mundo todo, porque o processo de alta de alimentos é generalizado e, para dar uma ideia, nós estamos agora no mês de março, somando o grupo dos 35 alimentos mais consumidos do mundo, que formam a maior parte das calorias demandadas pela população global. Esse grupo está no maior patamar em valores reais, ou seja, valores deflacionados, desde 2014. Com alguns destaques, o grupo das oleaginosas, onde entra o óleo de soja, o óleo de palma, girassol, canola, os cereais, onde entra o milho, a soja, o milho, o trigo, o arroz, e também alguns outros grupos, como por exemplo o do açúcar, que também vem junto com uma forte alta, acompanhando essa escalada do preço do petróleo. Então, nós temos uma inflação doméstica, mas que também ocorre em nível global por uma série de fatores que nós vamos conversar aqui agora. A gente poderia, se nós fizermos uma análise, quer dizer, uma super safra como a que nós temos hoje, se você olhar, claro, grosso modo, sem o entendimento de como funcionam os mecanismos globais hoje de precificação desses produtos, a gente poderia dizer que a oferta seria suficiente para que nós tivéssemos um abastecimento tranquilo desses produtos aí nos nossos estoques. No entanto, o que a gente vê são estoques baixos aqui nos Estados Unidos também. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse processo, como funciona, na verdade, esse movimento global e por que isso está acontecendo. Por algum motivo, a China tem participação nesse processo? Tem, não só a China, mas a China tem participação sim. Primeiro, lembrando que nós estamos falando de commodities, são aquelas mercadorias transacionadas em nível global, de uma forma padronizada, né? Então, o fato de você ter uma safra recorde, hoje aí superando 270 milhões de toneladas de grãos, isso não significa que você vai ter baixa de preço. O Brasil hoje é o maior exportador de soja do mundo, é o segundo maior exportador de milho, é o maior exportador de café, é o maior exportador de açúcar, é o maior exportador de carnes. Então, nós somos demandados. O fato de ser uma safra grande, ter uma produção grande de grãos, de alimentos, leva o Brasil hoje a ter capacidade para ofertar comida, alimento para 800 milhões de pessoas. Os 200 e poucos milhões de brasileiros e mais 600 milhões de pessoas no exterior. Agora, isso efetivamente não significa de forma alguma que isso vai trazer queda de preço ao consumidor. Isso é determinado exatamente pelo preço da commodity. Então, lá fora, o que acontece? A China vem de um problema muito grave. Nós estamos aqui no mundo e no Brasil passando pela pandemia da Covid-19, que é gravíssimo, né? E a China passa por uma epidemia de peste suína africana, que dizimou 40% dos rebanhos de suínos da China. A China é o maior consumidor de carnes do mundo, é o maior produtor de suínos do mundo e é o maior consumidor de carne suína do mundo. Isso começou a acontecer lá em 2018, 2019, os problemas persistem, os chineses estão lutando para vencer a doença, é um vírus, não tem vacina,
não tem cura e só o abate sanitário resolve. Então estão formando grandes projetos de granjas gigantescas para retomar a produção de carne suína e para isso tiveram que usar os seus estoques e vir ao mercado comprar de forma muito forte estoques de outros países, tanto de soja para fazer o farelo com as rações, quanto de milho. De soja, a China sempre foi um grande comprador, não é novidade, ela só está comprando acima do que ela compra normalmente. Agora, milho, por exemplo, a China nunca importou milho e agora já está importando na casa de 25 milhões de toneladas de milho por ano. Então, tudo e essa combinação, a China importando volumes maiores, os estoques mundiais desses grãos em queda, já vemos de algumas safras ruins lá atrás, com problemas climáticos, uma recuperação gradual das economias que já vem começando tirando fora o Brasil novamente, mas já vem começando a reaquecer a demanda de alimentos, o funcionamento dos restaurantes, a circulação de pessoas. E aí tem outros itens importantes que não estão sendo muito falados na mídia. Por exemplo, a alta do preço do petróleo, ela também tem um impacto muito forte no preço dos alimentos. Primeiro, ela está provocando uma elevação muito forte no preço dos fretes internacionais, os fretes marítimos. Tanto os fretes para carregar containers, alimentos, carnes ou cargas granelizadas, como também os fretes que vêm, por exemplo, de países da China e da Índia, com insumos defensivos, fertilizantes, para justamente abastecer os países que têm agricultura forte, como é o caso dos Estados Unidos e do Brasil. Esse momento é um momento de logística complicada no mercado internacional, não tem nada a ver com esse negócio do canal de Suez, aí, que já foi resolvido, tem a ver com o problema ainda da pandemia, tem muitas indústrias paralisadas na Ásia, e os insumos do setor agrícola também estão com altas muito fortes, com alguns subindo até nível de 40% em dólar. E com detalhe, um frete da China para o Brasil, por exemplo, para trazer insumos, ele acumula uma alta de mais de 380% em dólares nos últimos 12 meses. Então, toda essa combinação, a alta do petróleo, dos fretes, dos insumos, dos custos de produção, do câmbio aqui no Brasil, toda essa conjuntura é que está levando simultaneamente praticamente todas as commodities agrícolas e os alimentos mais consumidos no Brasil nesse processo de alta que eu concordo com a ministra, não vai ceder no primeiro semestre, poderá vir a ceder um pouco no segundo semestre, mas ainda vai ficar muito acima da média. Quer dizer, o senhor está falando de 3 movimentos aí que impactam diretamente no preço dos produtos, dos alimentos. A gente vai entrar especificamente nesse detalhe daqui a pouquinho, que a questão do câmbio hoje, há uma pressão forte em relação ao preço do real dólar, naturalmente há um distanciamento muito maior e a tendência é que ele fique aí próximo dos R$5, acima dos R$5, pelo menos essa é a previsão, se não ficar acima disso. Tem-se aí a pressão sobre os preços do petróleo, e aí eu acho que caberia também a gente fazer uma análise sobre a oferta, o aumento da produção, que me parece não há disposição dos países produtores de petróleo em colocar mais produtos no mercado, a tendência é justamente o contrário, e também você tem aí digamos assim, um consumidor, um demandador novo no mercado, muito maior hoje, com grande apetite, o que faz com que a pressão sobre os preços, a oferta seja, na verdade, menor do que aquela demanda que esse demandador acaba buscando. Esses 3 fatores, a curto prazo, o senhor falou que talvez haja uma redução dos preços no segundo semestre, mas se a gente olhar a médio prazo, quer dizer, quando na verdade a gente pode avaliar a questão do impacto sobre os preços de médio prazo, dá para dizer que tem como solucionar esses 3 problemas. Naturalmente, muitas questões não dependem de ações nacionais, nem do governo e nem do que vem acontecendo na economia local. Mas o senhor entende que pode haver um rearranjo, um reajuste aí no mercado internacional e a médio prazo se possa trazer um pouco esses preços para patamares um pouco mais baixos? Perfeito. Nesse momento, nós teríamos 2 variáveis que poderiam trazer os preços para níveis um pouco mais acomodados. Uma delas é a safra do hemisfério norte. Os Estados Unidos agora, que são o maior produtor agrícola global, estão plantando uma nova safra e tudo indica que, se o clima se mantiver favorável, eles deverão colher uma safra recorde de soja e uma safra recorde de milho também. Então, os patamares de preço desses 2 grãos têm muita importância nas cadeias produtivas
das proteínas, do suíno, do frango, do ovo, do leite, da carne bovina, dos confinamentos, essas cotações futuras elas poderão recuar. Exemplo, a soja hoje está aí acima dos $14 o bushel na Bolsa de Chicago e poderá, sob efeito de uma safra recorde nos Estados Unidos, ser confirmada, recuar para patamares ao redor de $12 o bushel, mas a média histórica é 9. O milho, por exemplo, pelo mesmo motivo, hoje está cotado já acima dos $5,60 por bushel e poderá recuar para uma faixa mais próxima aos $4,60 a $4,80. Essas quedas, se ocorrerem, elas são transferidas para o mercado interno, já que nós estamos falando de commodities, e elas amenizariam a pressão altista sobre o preço desses dois grãos, que são importantes em várias cadeias alimentícias. E a outra variável importante que pode mexer com o preço é o câmbio. Qualquer baixa no câmbio dos patamares atuais, nós estamos aí nos últimos dias oscilando entre R$ 5,50 e até acima de R$ 5,70 por dólar, um refluxo do câmbio poderia sim também diretamente influenciar no nível de preço, no que chamamos de paridade de exportação no porto, né? Ou seja, o preço no porto ele cai e aí com isso a cotação ao produtor no interior também recuaria. Agora, essa segunda variável, a meu ver, nesse momento ela realmente está descartada, porque nós não vemos um horizonte no curto e médio prazo para um refluxo aí no câmbio aqui no Brasil, até porque nós não temos novidades que nos levem a crer numa queda do dólar, né? Não há reforma fiscal, há dificuldades em combate da pandemia, há dificuldade de retomada da economia, e o próprio ministro Paulo Guedes já sinalizou claramente na mídia que não deve intervir no câmbio e não está nada insatisfeito com o câmbio em patamares elevados. E, Leandro, é bom destacar para todos que nos escutam que o dólar, para o agronegócio, esse dólar elevado, ele realmente vem muito bem, ele é muito bem-vindo, porque ele acaba injetando valor nas commodities. Você tem uma alta das commodities em dólar e você tem uma alta do dólar. Então, são duas altas combinadas que levam as commodities a preços e altas assim impressionantes. A soja subiu praticamente 100% nos últimos 12 meses em reais. O milho acumula uma alta de mais de 60% em 12 meses. Então, para o agronegócio brasileiro, de forma quase geral, isso é muito bem-vindo. Tanto é que nós batemos recorde na balança comercial do agronegócio em 2020. Provavelmente vamos bater um novo recorde agora em 2021. O que é muito bom para a nossa balança comercial, sem dúvida, para a entrada aí de divisas no nosso país. Mas para quem não acompanha muito de perto, professor, talvez fique fácil compreender, por exemplo, que o aumento do dólar ele tem impacto nas importações de insumos, de fertilizantes. O preço do petróleo naturalmente impacta fortemente aí no transporte, né, de cargas, o que naturalmente acaba se refletindo nos preços dos produtos. Mas quando a gente fala às vezes no preço da commodity, lá na Bolsa de Valores de Chicago, talvez não se faça uma conexão tão clara, tão evidente assim em relação ao impacto que isso tem nos preços de outros produtos, como por exemplo, preço da carne, preço do leite, preço do ovo. Nesse sentido, eu queria que o senhor falasse para a gente, explicasse qual é o impacto efetivo nos preços de outras cadeias alimentares outras cadeias aí de produção que a gente tem, porque isso me parece que é uma das principais preocupações hoje do governo, que é justamente o controle da inflação, que a mim me parece que quando se olha para o quadro hoje de 14 milhões de pessoas, com uma pressão inflacionária que a gente já consegue enxergar no horizonte, a mim me parece que talvez seja o cenário mais dramático que a gente veja a curto prazo, né? Ah, perfeitamente, não tem dúvida. Veja bem, soja e milho juntos, eles hoje formam em torno de 70 a 75% dos custos de produção do suíno, do frango, do bovino confinado, do leite, do ovo. Então, isso é integralmente repassado a todas essas cadeias alimentícias. Nós temos ainda a questão do óleo de soja, que é um outro coproduto da soja, que também é um dos que apresenta a maior alta de preços desde o ano passado e agora também é a grande destaque desse ano, com uma alta muito forte de novo. Então,
as cadeias, elas, além das cadeias de proteínas, você tem impacto nas cadeias de óleos. No caso do petróleo, você tem impacto na cadeia do açúcar, porque o petróleo subindo, você viabiliza o etanol feito com milho nos Estados Unidos, o etanol feito com cana aqui no Brasil, e viabilizando o preço do etanol, permitindo que ele suba mais, você também reduz a produção de açúcar e provoca uma alta do preço do açúcar, que é um outro alimento que também está num processo de alta muito forte. Então, há fatores diretos e há fatores indiretos. O fato que o que preocupa é que nós tivemos uma alta de praticamente 14% no grupo de alimentos na inflação do ano passado, e nesses últimos 12 meses, contados até fevereiro, nós já temos uma alta acumulada de 15% no grupo de alimentos de novo, novamente, puxado por praticamente 4 itens. Carne, que subiu nesse período 29,5%. Esse grupo de hortaliças e frutas, que ano passado sofreu com abastecimento e tudo, já subiu 23% em 12 meses também. Os cereais, aí entra o arroz, entra o trigo, os derivados de trigo, macarrão, os pães, bolo, etc. Isso, a alta é de 57,8%. E os lácteos, talvez a única boa notícia, subiram 15%, mas a tendência no caso dos lácteos é de baixa de preço no curto e no médio prazo. E aí a gente tem um outro ponto importante que já vem em cima disso, que é uma coisa muito importante, né? O grupo de alimentos na inflação, ele teve uma desaceleração pelo terceiro mês consecutivo. Agora, ocorreu uma desaceleração em cima de um patamar de preço muito alto. E houve uma desaceleração, mas não houve uma queda de ritmo de alta. Quer dizer, está subindo menos o preço, mas não está deixando de subir. Então, isso é preocupante. E a tendência é que continue, na sua opinião, essa pressão para que ele aumente, mesmo que pouco, em grau menos elevado, com talvez menos apetite, ainda assim aumente, essa curva continue em alta? Nesse primeiro semestre, sim, porque nós temos uma combinação de cotações dessas commodities lá fora em alta, a cotação do petróleo continua em alta e firme, sustentada, e também o dólar em alta, que não tem um cenário para ceder. Então, essa combinação não deve se desfazer, pensando pelo menos no primeiro semestre do ano. Não se desfazendo dessa combinação, essa pressão de alta do grupo de alimentos vai permanecer, e ela só não é maior ainda porque nós, nesse momento, estamos sem o auxílio emergencial do governo, que foi responsável por aquecer a demanda por alguns grupos de alimentos no ano passado, e por esse momento agora a gente está sem esse auxílio. E o auxílio esse ano, como todo mundo sabe, ele voltará, mas num patamar bem menor, né? E vai ser insuficiente para as pessoas, para aquelas pessoas que estão precisando da ajuda do governo, conseguirem comprar os produtos da cesta básica. Ainda assim, o fato de esse volume de recursos, que no fim das contas vai ser de 43 bilhões de reais, um pouco menos daquele previsto inicialmente, vai injetar recursos na economia. De alguma maneira, isso vai ter impacto na questão dos preços, porque deve aumentar um pouquinho, o senhor disse que não no mesmo volume, evidentemente. Quem hoje ganha R$150, quem vai ganhar R$150, uma pessoa individual, ele antes ganhava um pouco menos de 600, ganhava R$600, não é isso? Ele vai ter menos capacidade de compra, naturalmente. Ainda assim, ele vai poder comprar um pouco mais. Nesse sentido, esse aumento de demanda pode pressionar o preço para cima? Essa é uma ótima pergunta, porque o que aconteceu no ano passado, e foi injetado no total 600 bilhões de reais na economia, através de auxílios do governo, mostrou uma coisa muito importante. Havia brasileiro literalmente passando fome, havia uma demanda represada por alimentos, com aquela ajuda que foi, como você comentou, uma média de R$600, e aí as pesquisas feitas por empresas que trabalham no segmento de consumo alimentício detectaram coisas impressionantes. Por exemplo, o número de itens que os consumidores foram comprar no varejo dobrou em relação aos demais consumidores, ou seja, as pessoas passaram a comprar, eu vou citar algumas coisas interessantes aqui, que não constavam no cardápio delas, mais pobres. Por exemplo, principalmente a classe D e E, presunto, apresuntados, nuggets de frango, carne bovina, frutas, legumes, verduras, hambúrgueres, maionese, ketchup, manteiga,
e até azeite de oliva, em função da alta do óleo de soja. Então, veja bem, eu estou falando de itens que não eram consumidos pelas pessoas e passaram a ser consumidos com a ajuda do governo. Com uma ajuda menor, que vai flutuar aí entre 150 a 375 reais, isso não permite comprar nem perto de uma cesta básica, que hoje para uma família de 4 pessoas está na ordem de apenas bem alimentos básicos mesmo, de R$ 1.014 para adquirir os produtos básicos. Então o que vai acontecer? Essas pessoas vão canalizar esse recurso que elas vão receber não para essa cesta mais ampla que eu comentei, mas para uma cesta muito mais restrita e que ela vai ficar muito mais próxima daqueles itens mais demandados no ano passado. Quais são eles? O arroz, feijão, o óleo de soja ou similares, óleos substitutos, carne de frango principalmente e ovos, que foram duas proteínas muito procuradas no ano passado e que tiveram um aumento de consumo, junto com o arroz e com o feijão. Então, as pessoas vão tender a procurar uma cesta muito menos diversificada e muito mais básica mesmo, no sentido de aquele alimento que realmente faz parte do dia a dia da comida das classes C, D e E no Brasil. Dois desses produtos aí a gente está vendo que são itens que acabam pressionando muito o IPCA, que é justamente o óleo de soja, quer dizer que o Brasil aumentou muito a importação, principalmente para abastecer a questão do biocombustível, mas tudo bem, acabou importando, e no fim das contas a gente tem o impacto aí da ração animal sobre a produção de ovos, não é isso? Exatamente. Essa questão do biodiesel que eu não toquei é uma outra agravante, porque você tem hoje a matéria-prima mais importante para produzir biodiesel no Brasil, esse biodiesel, o biocombustível que é adicionado ao óleo diesel, a maior parte, 70% da matéria-prima é óleo de soja. Isso, na verdade, na minha opinião pessoal, é um equívoco por parte do governo, porque o biodiesel, nesse momento, ele não só está elevando o preço do óleo de soja, como ele também está provocando uma alta do preço do diesel nas refinarias. Então, ele acaba gerando uma alta no custo dos fretes. É um programa que deveria ser bastante repensado pelo governo, que ao contrário do etanol, né, que é feito de cana e tudo, e não concorre com alimentos, o biodiesel sim, como ele é muito utilizado, óleo de soja na sua composição, acaba havendo uma concorrência entre alimento e biocombustível, e ali ela acaba sendo penosa para o consumidor. Se a gente for olhar um dos produtos fundamentais e importantes na dieta do brasileiro, a proteína animal, principalmente a carne bovina, o que a gente viu no ano passado foi uma redução do abate. Foi um movimento pensado pelos produtores, naturalmente, porque isso acabou impactando no preço do produto, que teve uma elevação. A gente já mostrou isso aqui. Eu lhe pergunto, a política dos pecuaristas deve ser mantida neste ano, pressionando novamente o preço da carne bovina, e qual o impacto que isso teria no rebanho lá na fazenda, porque o animal deixa de ser abatido no ano, ele ganha um ano a mais. Aí eu lhe pergunto, há naturalmente programas aí que remuneram pela carcaça, pelo volume, programas muito específicos, que a gente, claro, pode entrar falando especificamente sobre isso, mas, grosso modo, hoje você, ao não enviar o animal para o abate, você fica um ano a mais com ele no pasto. Que impacto isso tem do ponto de vista da produção futura, professor, e se de fato esta política de controle e redução dos abates ela foi adequada e foi equilibrada, quer dizer, pôde manter aí preços acessíveis e ao mesmo tempo a remuneração adequada para o produtor rural. Esse é um ponto muito importante mesmo, porque está se tornando um tema muito debatido no Brasil. O que aconteceu foi o seguinte: nós tivemos em 2018 e 2019 em torno de 46% dos abates de bovinos no Brasil eram fêmeas. Ou seja, ao abater mais fêmeas, você reduz a oferta de matrizes, de vacas, né, e consequentemente reduz a oferta de bezerros, de gado magro para reposição. Então isso dificulta a compra de animais para engorda e para gerar mais animais para levar para os abatedouros. Esse processo de abate de fêmeas, ele foi interrompido em 2020 e também foi interrompido agora nos primeiros meses de 2021. Eles caíram para em torno de 36%. Então já está havendo uma retenção
de fêmeas por parte do pecuarista, justamente para que ele tenha mais oferta de animais jovens, do bezerro e do gado magro, para poder ampliar a sua produção que caiu no ano passado. Mas tem um complicador nessa história. Primeiro, isso leva tempo, recompor o rebanho, reter matrizes, gerar mais bezerros, mais gado magro, é um processo que demanda tempo. E o segundo problema é que nós estamos batendo todo ano recorde, a cada mês também, recorde de exportação de carne bovina. E veja lá, quem é o maior comprador de carne bovina do Brasil? 75% hoje das exportações de carne bovina estão indo para o mercado chinês. Então, mais novamente entra a China aí, que não só compra grãos, como hoje ela é o maior comprador de carne bovina do Brasil, de carne suína do Brasil e de carne de frango do Brasil. Então ela acaba nos atacando, entre aspas, tanto nos grãos como nos mercados de proteínas. O importante é encontrar uma equação aí para atender todos os mercados, porque tudo é muito importante. Professor, infelizmente nosso tempo já está esgotado. Eu agradeço demais a sua participação. Foi uma aula que o senhor deu aqui para a gente sobre preços de commodities, o reflexo disso nos preços dos produtos aqui no mercado interno. Foi um prazer, mais uma vez eu lhe digo. Muito obrigado pela sua participação. Eu agradeço o espaço e estarei à disposição numa próxima oportunidade e desejo aí um ano com saúde a todos e que todos tenham logo vacina aí à disposição. Um abraço. Para todos nós, professor, um abraço, tudo de bom. E para você que esteve conosco, muito obrigado pela atenção e a gente se vê. Até mais. Tchau.